Existe algo mais importante que o eu, e é nele que encontramos sentido. Bem-vindos ao podcast Acima do Eu. Sou Cristiane Solé, psicóloga, e aqui a psicologia dialoga com a cosmovisão cristã, à luz da Bíblia, contribuindo para uma análise holística e integrativa do ser humano. Respire, você está no podcast Acima do Eu. Hoje estou aqui mais uma vez com a Thaís Natal, musicoterapeuta, para falarmos sobre exaustão materna. Thaís, que momento difícil, não? Muito. Eu acho que é o mais difícil para a mulher. O pessoal fala do climatério. Eu acho que a exaustão materna é muito difícil, não? Principalmente esse começo, né? O começo da maternidade. Porque bebê não vem com manual de instrução. Não. Tudo aquilo que, né, para a maioria das gestantes, é um momento maravilhoso, glorioso, né? É tão gostoso, você é tão paparicada. De repente, o mundo vira de ponta cabeça, né? Aquele momento que você dormia tanto você até então, acaba, esquece. Aí quando você pensa que você vai voltar a dormir, você não dorme, volta. É isso mesmo. E aí? Como cuidar dessa mãe que só vive para cuidar de alguém, né? Porque literalmente é um abandono de si, para cuidar de alguém ali tão importante, né? Sim, por isso que na música, né, na musicoterapia, a gente tem essa possibilidade de se reconectar com o seu corpo, utilizando sua voz, o seu próprio corpo, a sua essência ali que está interna, escondida, para te auxiliar aí nessa momento de respirar, de se sentir em paz novamente. Sim. Quais os exercícios? Como é feito esse trabalho, Thaís? Tem muita parte da respiração, que é o crucial, né? Sim. A gente aprender a respirar de forma correta. Porque também muita gente, né? A gente não sabe respirar. Porque ali na correria, naquela respiração automática, a gente acaba enchendo toda essa parte do tórax. E quando a gente respira aqui, a gente tensiona toda essa musculatura. Região. E isso vai influenciando a gente ficar mais estressado, mais agitado, mais ansioso. Porque a dor, o desconforto já mexe com o seu humor, não tem como. Muito. Não tem como uma pessoa que está com dor, uma dor de cabeça, dor nas costas, essa tensão aqui é horrível, parece aquela sensação, né, que o pessoal fala de carregar o mundo nas costas, sim, literalmente te coloca para baixo e você precisa estar ali firme, forte e é como se tivesse lutando contra uma força contrária. Exato. Né? E aí quando a gente aprende a respirar, né, trazer primeiro essa respiração correta, que é uma respiração diafragmática, né, uma respiração mais completa, que a gente enche o nosso corpo todo, a gente já começa a liberar mais hormônios que te tragam essa leveza, essa tranquilidade. E junto com essa respiração, aos poucos a gente vai inserindo aí uma vocalização para encontrar a sua voz, qual que é a origem da sua voz, quem é você, né? Que a nossa voz através é quem da voz. Olha, isso. que interessante. E não é trazer exercícios de canto, de ser cantora, né? Não tem a ver com querer aprender a cantar. Tá. É de liberar mesmo a sua voz. Mesmo quem não sabe cantar, mesmo então... quem não sabe cantar, porque a nossa voz é a nossa principal essência, traz a nossa principal... É uma identidade, a nossa né? identidade, exatamente. E junto depois com a voz, o nosso corpo, que é onde a gente se expressa também, com a forma que a gente se mexe, que a gente anda, que a gente explora ao nosso redor. Então, a gente pode trazer tudo isso através também do nosso corpo. Então, várias etapas, né? Para a gente ir construindo. E a respiração, ela também interfere muito na voz. Muito. Porque quando a gente tem uma respiração presa, a nossa voz ela também vai ficar mais presa. A gente fica, às vezes, com aquela voz mais acanhada, mais tímida, com medo, uma voz insegura, né? E a pessoa que ela tem mais segurança, ela consegue se expressar, colocar a sua voz com uma forma mais potente, né? Para
pro seu dia a dia mesmo. Sim. E a voz, ela tende já a mostrar, como a gente disse, né, uma identidade, mas também ela impõe um certo respeito ao outro e a nós mesmos, né? Porque Sim. quando a gente fala, na própria terapia, é muito mais importante você se escutar do que escutar o terapeuta, porque e muitas sessões o paciente repete várias vezes a mesma história. Sim. E com entonações diferentes. Sim. E é tão interessante isso porque você vai observando a mudança da percepção da pessoa com relação à própria vida através, né, eu sem esse conhecimento, através da entonação que ela utiliza na verbalização da história que ela relata. Sabe que a música, né, ela é muito transparente. Uhum. Então, ela vai mostrar tudo o que você está sentindo. Até quando a gente trabalha com instrumentos musicais, a pessoa, por mais que ela não saiba tocar nenhum instrumento que esteja ali disponível no set, ela vai se expressar de acordo com o que ela está sentindo. Com uma forma mais intensa, ou com uma forma mais branda, ou mais rápida, mais agitada, mais ansiosa, ou menos, né, mais lento, mais espaçado, um som do outro, tá? Ela vai trazer. Agora, o que muitas mães, nessa fase da exaustão, devem estar perguntando. Então eu posso gritar à vontade, brigar à vontade, porque é isso, eu preciso extravasar minha voz. Seria isso, Thaís? Não. Porque isso seria da gente se encontrar com o nosso corpo, mas não transmitir isso para os nossos filhos. Sim. Né? Porque o gritar não vai educar. Não Muito vai, pelo contrário. Vai ativar ali a amígdala cerebral, que vai trazer medo para aquela criança. E ela não é que ela vai respeitar aquela mãe porque ela está gritando. Ela vai parar, ela vai ficar em estado de mobilidade, né? De imóvel por medo. Sim. E ela não vai mais agir daquela forma porque ela tem medo. E aí se perde a conexão, né? Exatamente. Mãe e filho, se afasta. Né? Até a própria família deixa de ser aquela família unida. Sim. Né? É muito interessante isso. Até o tom de voz que a mãe utiliza, a criança, né, o filho, em qualquer idade, ele já percebe. Então, a gente até brinca, né? Meu nome é comprido, Cristiane. Eu falo, quando alguém fala o nome comprido, lá vem bronca, né? Cristiane é sinal que a situação não está boa. Então, ou seja, já o falar interfere muito, né, na reação que nós temos do contato, né, dessa fala, dessa ligação, né? E a própria criança, por mais que você fale, eu também não falo gritando com meu filho, com a minha filha, eu falo de uma forma mais branda, com respeito, mas, às vezes, com uma outra pessoa, você grita, você explode, e aí a criança também tá vendo aquilo. Sim. E aí, como que você... Tudo bem, nós somos seres humanos, né? Sim. Às vezes a gente acaba, claro, principalmente quando a gente não tem um referencial de como agir de outra forma, a gente acaba reproduzindo. Mas aí vem o importante, o que você faz com isso depois? Tanto em relação com seu filho como com você. Sim. Como que você vai lidar com aquela forma que você agiu e como que você pode diminuir para uma próxima vez não acontecer daquela mesma forma. E a importância, então, de você se reconectar primeiro consigo, porque é isso, né? Se eu não sei, se eu não me conheço, como que eu vou me colocar para o mundo, né? Então, a importância de se cuidar, de se conectar, de se conhecer, para explorar isso de uma maneira não só mais equilibrada, mas muito mais saudável e consciente, porque isso traz uma consciência que muitas vezes a gente grita sem perceber. Você nem percebe que você gritou, você não percebe que o seu nervosismo não é por raiva, às vezes é por tristeza. Sim. Então, cada um age de uma maneira sem perceber o porquê daquele comportamento. Ou muitas vezes porque você está com sono. Também. Sono, com certeza. E o sono, além do cansaço, dessa exaustão, também traz aquela falha de memória. Sim. Então, você quer falar alguma coisa, você já não consegue, aí você já fica irritado porque você
você não está conseguindo processar as informações que você quer falar ou do que está acontecendo ao seu redor, e isso também vai interferindo. E o sono para uma mãe, né, de um bebê recém-nascido é tão complicado, porque mesmo mães que têm os bebês que dormem a noite inteira, que acontece, é raro, mas acontece, tem um bebezinho ali que dorme, essa mãe, ela não consegue ter um sono profundo, né? Porque a preocupação, ela acaba levantando para ver o bebê, como que está, então não é um sono reparador. Então, e a gente sabe, né, o primeiro cuidado com a saúde vem do sono. Se você não tem um sono de qualidade, todo o seu sistema imunológico, ele é afetado. Então, cognitivo, a saúde de forma geral, né? O organismo fica mais lento, o que prejudica todo o funcionamento, né? Sim. Então, assim, essa falta de sono que muitas vezes as pessoas às vezes nem dão importância, porque às vezes a mulher não trabalha, tem até quem ajude a cuidar da casa, a questão dela é só com o filho, mas não ter uma qualidade de sono já vai sim afetar o seu humor, o seu estado emocional. Nós temos alguns exercícios que a gente pode fazer com a vibração do som, que pode te ajudar ali um pouco a ter um sono um pouquinho melhor ali naquela fase. Que, claro, que não tem como falar, vai resolver 100% do seu problema, porque a gente está falando de um bebê que às vezes te acorda no seu momento mais profundo do seu sono. Sim. Mas que vai te ajudar a conseguir relaxar um pouco mais, tirar essa tensão que a gente fica, né, com os medos, com a ansiedade, com o filho, ou também conhecer, saber o que esperar da criança naquela fase que a criança tá. Então, ela tá com 2 meses. O que eu espero de um bebê de recém-nascido, de um bebê de 2 meses, de um bebê de 6 meses que vai começar a introdução alimentar, que tá nascendo dentinho? O que eu vou esperar daquele bebê? Quando tá fazendo 1 ano? Isso também já vai te ajudar a lidar melhor e relaxar melhor à noite, junto com esses exercícios. E saber, né, que o sono, ele é de ciclo, né? Nós temos ciclos do sono. Então, é muito importante você aprender o tempo desse sono, porque, às vezes, você fica preocupada pensando em um monte de coisas, você perde aquele ciclo do sono profundo, e na hora que você consegue relaxar, já é a hora que, de repente, vai despertar. E você sabe, o bebê, pelo menos ali, 1h30, às vezes 2 horas, você já, com um tempinho, você vai conhecendo o seu filho, que ele vai acordando, tal tempo, tal horário da noite é comum ele acordar. Então, é importante você aprender na hora que eu colocar a minha cabeça no travesseiro, eu vou dormir. Sim, não deixar a preocupação no travesseiro. Isso. Deixar a preocupação para amanhã eu vejo. É um problema que eu consigo resolver agora? Não. Então, amanhã a gente revê esse meu problema, né? Essa minha ansiedade, esse meu medo. E a gente pode fazer esses exercícios, tanto com algumas vibrações, com alguns sons que a gente pode inserir, como exercícios da voz, exercício de respiração, exercícios do corpo, para te ajudar ali uns minutinhos antes de dormir, a fazer, para trazer essa limpeza, né, da mente. Sim, e também não perder a identidade de mulher, né? É outra preocupação que a mãe tem que ter, porque muitas vezes nessa fase que estou cuidando tanto de alguém, ela se abandona e esquece, às vezes, do que gosta, dos prazeres que ela costuma ter na vida, vai literalmente se abandonando. Sim. E isso não faz mal só para ela, faz também para o bebê. Sim. Então, esse cuidado com a mãe, com a musicoterapia, também tem um efeito ali bárbaro, né? Claro, porque a gente pode explorar também os seus gostos musicais. Porque se a gente for pensar em gosto musical, como que ele funciona? Quando o bebê, a gente nasce, o nosso gosto musical é dos nossos pais. Depois, quando a gente vai entrando ali na primeira infância, vem o gosto das minhas escolhas, dos meus ambientes. amigos. Né? O que meu amigo gosta? Meu amigo gosta de rock. Então, eu vou gostar de rock porque eu quero me enturmar. Eu quero me sentir pertencente àquele ambiente. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai de novo não, peraí, não é eu que gosto de rock. Eu também não gosto daquela música da minha mãe e do meu pai. Eu gosto
deste outro repertório. Sim. Só que aí quando a gente se torna mãe, né, quando a criança nasce, a gente muitas vezes para de ouvir as nossas músicas. A gente para de ouvir, de cantar, às vezes de se expressar, porque tem medo que a criança vai acordar. E quando a criança está acordada, quer colocar, às vezes, repertório infantil ou músicas que a gente hoje chama de neuromitos, porque acredita que vai fazer bem para a criança, mas você não gosta daquela música, e acaba influenciando. Né? Então, na musicoterapia, a gente também consegue se reencontrar com esse seu gosto musical. Thaís, e nessa musicoterapia, como é feito o trabalho? A mãe ou ela pode vir com a criança também? Como que você lida com isso? Como é esse trabalho? Para a gente falar da mãe, a gente tem que falar só com a Só mãe, com a sem mãe. a criança. Claro que existe um trabalho da musicoterapia que pode ser feito com a criança, mas é uma outra abordagem, uma outra forma de fazer o processo acontecer. Então, se eu quero trabalhar a exaustão materna, se eu quero trabalhar o meu reencontro com a minha natureza, é a mãe sem a criança. Porque tudo que acontece ali, até mesmo os comportamentos mais desafiadores da criança, não é sobre a criança. É sobre nós. É sobre como nós lidamos com aquele desafio. Com certeza, com certeza. Então, assim, aí você coloca a mãe para... Ela traz primeiro os gostos dela, você trabalha em cima primeiro desses gostos. Isso. E aí você vai ensinando ela a se conectar com a música e isso vai interagindo, né, com a própria respiração, com o próprio corpo. Isso. A musicoterapia, assim como acontece na psicologia, né, nas outras áreas da saúde, a gente vai trazendo com que o cliente traz para nós naquela sessão. Então, primeiro, a gente, claro, faz uma anamnese para entender qual que é repertório, o que ela ouvia, o que elas gostam de ouvir, o que incomoda ela, quais são os sons também que incomodam, que isso é muito importante. E aí, feita essa base, esse preenchimento dessa fichinha, eu começo a trabalhar para ela primeiro entender o corpo. Então, tem essa parte da respiração, tem a parte, né, que eu falei da voz, do corpo. E aí, quando a gente traz a música em si, o repertório dela, é muito também de acordo com o que ela está sentindo naquele dia. Então, o que ela está me trazendo? O que ela está precisando trabalhar naquele momento? Então, eu vou trazer, vou buscar lá, vou buscar isso daqui para poder mexer. Por exemplo, ela tem uma questão paterna. E aí tinha aquele repertório, por exemplo, que lembra o pai. Tá. Então, eu posso trazer esse repertório para ativar aquelas memórias, aqueles momentos, talvez positivos ou até negativos, mas para a gente trabalhar ali naquele momento. Uma literalmente uma análise para resgate ali do autoconhecimento, né? Que interessante. Uma curiosidade, uma mãe que curte muito rock, tende a ser, né, isso, o gosto dela natural, tende a ser uma mãe mais agitada de uma mãe que gosta mais de música clássica? Não. Nada a ver, né? Não, tem nada a ver. Porque esse é um dos neuromitos, né? Que acredita, a pessoa escuta, não. Porque o ponto principal é aquela música te liberar prazer. Sim. Porque é o prazer que vai ajudar a gente a ficar mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado. Se o rock é o repertório que me traz essa sensação, então é o rock que eu vou ouvir. Sim. Agora, se eu prefiro a música clássica, então eu vou ouvir a música clássica. Se eu gosto de música polifonal, né, que nós temos aí também, os microtons, músicas atonais, que é um repertório que um ouvido mais tradicional não está tão acostumado, mas se é o repertório que a pessoa gosta, tá tudo bem. Ela vai ouvir aquilo, ela vai sentir prazer em ouvir aquilo. Não é a música que faz a personalidade da pessoa, né? Não. É a pessoa que tem a sua personalidade e a música vai dar ali a cerejinha do bolo, né? Para alguns, uma música pode estimular, um rock, como você falou, né? Pode gerar mais excitação, e para outras pessoas o mesmo rock
pode gerar ali uma sensação de mais calmaria, né? Mesmo que seja uma música agitada. Existe uma tendência natural da gente, quando a gente está muito feliz, a gente busca músicas mais animadas. Então, dentro do próprio rock, vai procurar por uma letra que traga essa energia, que traga essa animação. E quando a gente está triste, geralmente a gente vai buscar as músicas mais melancólicas dentro do repertório. Mas aí, isso, por acaso, não entendo, me explique. Tem a ver com a percussão? Porque a percussão é que ela é um instrumento que ativa o coração, né? Ela bate ali com o coração. Então, uma música mais agitada, ela tende a ter uma percussão mais, né, acirrada ali. E uma música mais suave, a percussão tenta ser mais suave. É essa percussão que dá esse estímulo ou não? Estou enganada? É a música por todo. Por todo. Então, a gente pode ter a percussão, que o nosso batimento cardíaco, né, a gente pode dizer que a percussão, o ritmo da música é o coração da música, né? Porque é o que vai manter ali a música num beat, né? Ou mais rápida ou mais lenta. Sim. Mas junto, nós temos os acordes, nós temos as melodias, nós temos a harmonia. E isso tudo também vai influenciar. Porque às vezes eu posso ter uma música mais lenta, só que ela é mais suave, que me traz também uma serenidade, que me traz um conforto. E às vezes para alguns até uma irritação, né? E para outros pode trazer irritação. Então isso vai muito do repertório, de como que a pessoa interpreta. Então, como a pessoa interpreta aquela música, como que o corpo dela reage naquele som. E aí, quando ela tá mais triste, ela vai escolher a música A. Tá. E quando ela tá mais feliz, ela vai escolher a música B. Quando ela tá com raiva, vai escolher uma outra música que remete àquela sensação que ela tá precisando elaborar naquele momento. Então, a musicoterapia, ela ajuda, assim, pode-se dizer até 100% uma mãe em exaustão a encontrar, né, a calmaria. E não é só escutar uma música, ela é muito além disso, né? Quando a gente fala de trazer a música para auxiliar nessa exaustão, é fazer de forma ativa. Então, ter o acompanhamento de um musicoterapeuta que vai te auxiliar, que vai te dar um caminho, que vai trabalhar com você as suas questões, utilizando a música e os sons, o ritmo, como ferramenta de sessão. E você também está liderando um projeto aí de fazer um workshop para essas mães. Conta um pouquinho para nós qual é essa ideia. Eu estou conversando com algumas pessoas, inclusive com você, para fazer um workshop voltado para as mães desse público primeira infância, de 0 a 6 anos, onde a gente vai trazer alguns temas que vai trabalhar com a exaustão, com sono, parte de alimentação, o comportamento da criança, como lidar ali também com a parte mais comportamental da criança. O autocuidado de forma geral, né? Isso. Legal. Thaís, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço. Quer deixar algum recadinho para as nossas mães? Bom, quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é só me seguir no Instagram, que é @ThaísNatal_, e o Thaís é com H. Ou pode me chamar também no WhatsApp, que é 11 987 30 7435. Legal, Thaís. Muito obrigada. E a você, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.